Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa Investindo em FIIs, um programa feito para você que está começando a sua jornada do investidor em fundos imobiliários. E hoje vamos falar sobre como começar a estudar um fundo imobiliário. Afinal, antes de investir em alguma coisa, é muito importante que você saiba no que você está investindo. Então, hoje eu vou passar aqui um passo a passo de algumas informações importantes que você pode buscar acompanhar para você saber mais sobre o fundo que você tem interesse e que você pretende investir, e também, principalmente, onde encontrar essas informações. Então, antes de mais nada, Herbert, solta essa vinheta que hoje tem muita coisa para falar aqui. O primeiro ponto é muito importante. Se você já segue o Clube FI aqui há algum tempo, segue o Danilo Barbosa, segue o professor Felipe Ribeiro, o professor Mira, você já está cansado de saber, mas nunca é demais. Diversificação. A diversificação, basicamente, é aquele princípio de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Afinal, se você derrubar essa cesta, você vai perder tudo. Então, a diversificação é uma importante forma de mitigar os riscos, ou seja, você diminuir o risco de que algum evento adverso reduza seus rendimentos e impacte muito a sua carteira de investimentos. Isso vale para a carteira do fundo imobiliário, mas também para a sua própria carteira de investimentos, de não colocar tudo em um só ativo. Então, a diversificação é importante nesse ponto. E ela pode vir de muitas formas dentro de um fundo imobiliário. Uma delas é, por exemplo, dentro de um fundo de tijolo, ele diversificar entre tipos de imóveis. Então, se for um fundo híbrido, ele pode investir tanto em laje corporativa quanto em galpão logístico. A diversificação entre tipos de imóveis é importante porque o mercado de lajes corporativas, o mercado imobiliário de lajes corporativas, é muito diferente do mercado imobiliário de galpão logístico, porque existem indicadores econômicos, oferta, demanda, preço e conjuntura econômica mesmo que impactam de formas diferentes esses dois mercados. E a gente viu muito esse cenário no primeiro semestre agora de 2023, com a alta do IFIX. Os fundos de galpão logístico foram alguns dos que mais se valorizaram dentro da classe de tijolo. E os fundos de laje corporativa foram um dos que ainda estão muito para trás, com um deságio de cerca de 23% de desconto do preço dos fundos a mercado em relação ao seu valor patrimonial, justamente porque existem impactos diferentes em cada um desses ativos. Pós-pandemia, com a redução da inflação e um corte de juros, existe um aquecimento do consumo e isso impulsiona muito o mercado de galpões logísticos. Por outro lado, as lajes corporativas, durante o período de pandemia e até depois, muitas empresas entregaram seus escritórios e estão adotando mais o sistema híbrido ou até mesmo 100% home office, o que prejudicou um pouco esse mercado de lajes. Então, se um fundo é híbrido, ele pode ter mais de um tipo de imóvel. Ele ter lajes corporativas e galpões logísticos, por exemplo, é um mix interessante porque ele vai pegar dois contextos de mercado imobiliário diferentes e pode ser que um impacto negativo para as lajes corporativas não impacte tanto a carteira desse fundo do que um fundo que seja 100% de lajes corporativas. Uma outra forma de diversificação possível é em localização geográfica. Então, digamos que um fundo, por exemplo, que invista em imóveis de varejo, de lojas, de rua, tenha todas as suas lojas concentradas em uma região aqui em São Paulo. E aí, eventualmente acontece um aumento de criminalidade muito intenso nessa região, e aí as empresas começam a entregar e ninguém mais quer ir consumir lá. Aquela região meio que morre. E se o fundo tem todos os ativos lá, ele vai ter provavelmente um aumento de vacância muito elevado e vai reduzir muito as suas receitas recorrentes e, consequentemente, o dividendo que cai no seu bolso todos os meses. Ou então, por uma questão mesmo de demanda, começa a se aquecer uma região ao lado, começam a construir imóveis novos, mais recentes, um lugar muito mais bonito, e o consumo começa a fugir para lá, ou então constrói um complexo comercial, um grande shopping center que puxa um pouco da demanda e acaba derrubando um pouco as vendas daquela região de varejo antiga. Então, pode acontecer muita coisa que muda o esquema de consumo, de trânsito de pessoas e, consequentemente, a rentabilidade daqueles imóveis. E isso acaba impactando sim a sua carteira. Então, se o fundo diversificar entre localização geográfica, tendo imóveis em diversos estados, diversas cidades ou até mesmo em regiões diferentes dentro da mesma cidade, é uma forma dele se blindar de eventos adversos como esses. E uma terceira forma de diversificação que é possível é em inquilinos. Afinal, o fundo pode até ter um só ativo, ou então ativos concentrados em uma única região, mas se ele tiver diversos inquilinos, também é uma forma dele diversificar o seu risco. Afinal, se o fundo tiver apenas um imóvel, ou até mesmo dois prédios, mas todos os dois prédios locados para uma só empresa, digamos que aquela empresa decida sair, ela fecha aqui os escritórios no Brasil, ela decide fazer sociedade em outro país, ou até mesmo a empresa entra em falência e entrega todos os escritórios. O fundo vai ter vacância de 100%, então toda a sua receita está concentrada nas mãos de um único inquilino, um único devedor. E isso é sim, muito arriscado. Depende, claro, da qualidade de quem é esse devedor, né?
como são os contratos, mas existe sim um risco mais elevado. Então, se o fundo tiver mais de um inquilino, já é uma forma então dele diversificar a sua carteira e reduzir esses riscos de inadimplência. O segundo ponto para acompanhar, para conhecer um fundo imobiliário, é justamente o seu portfólio. Então, aqui a gente já viu a diversificação, se o fundo tem muitos inquilinos, tem muitos imóveis, quais são os tipos desses imóveis e a localização deles. Então, além disso, a gente pode avaliar alguns indicadores desse portfólio, que são, por exemplo, a vacância. A vacância é o percentual da área bruta locável, ou seja, da área que ele tem disponível para aluguel, que está vaga e a área que está ocupada. Afinal, é através do aluguel dos imóveis que você recebe, que o fundo recebe a renda e você recebe os dividendos. E é através do aluguel que gera essa renda recorrente do fundo, então aquele dividendo que realmente vai pingar todos os meses, faça chuva ou faça sol. Então é importante saber quanto daquilo está alugado, porque se existe uma vacância, quer dizer que tem uma parte do seu patrimônio, afinal você é dono do fundo, então tem uma parte do seu patrimônio que não está sendo rentabilizada. E às vezes está gerando até um custo, que é o custo de vacância. Afinal, digamos que você tem aí o seu fundo, né? Você é o dono do fundo, o seu fundo é um fundo de laje corporativa e tem alguns escritórios ali que estão vagos. Você tem que pagar algumas taxas ali de manutenção, IPTU, enfim, todas as taxas que um inquilino pagaria se estivesse ocupado. E quando tem uma vacância, o fundo acaba tendo um custo a mais por conta disso. Então é importante você observar quanto é essa vacância do fundo. Não existe um número mágico para dizer a quantidade de vacância que é aceitável para cada um. Mas a gente tem de olhar aqui uma vacância em torno de 10%, a depender ali, uma vacância natural. Afinal, é difícil um fundo ter 100% de ocupação. Se ele tiver, maravilha, não tem nada de capacidade ociosa nesse fundo. Mas se tiver um pouco, às vezes é natural, pode ser que esteja saindo um inquilino, entrando outro, enfim, algum tempo de ajuste tem uma área disponível. Então, avaliar a vacância desse fundo, se ela for muito relevante ou não, se você consegue aturar essa vacância, para você saber como é que está, então, a carteira desse fundo. Um segundo ponto é a inadimplência. Isso serve para os fundos de tijolo também e também para os fundos de papel. Afinal, não importa que o fundo esteja 100% ocupado, por exemplo, no fundo de tijolo. É importante que quem esteja ocupando esse imóvel esteja em dia com as suas contas. Afinal, não adianta nada o fundo estar ocupado e não estar recebendo renda por aquela área. Então, a inadimplência é justamente se os pagamentos dos devedores estão em dia, seja dos inquilinos dos imóveis ou, no caso de um fundo de papel, dos devedores daquela dívida, se eles estão pagando o valor devido com a devida tempestividade. Quer dizer que o fundo se está ou não com as contas em dia. É claro que na natureza do crédito é natural ter algum problema. É importante acompanhar se esse problema é muito grande ou não, se já vem de muito tempo e principalmente, e aí é um ponto que nos leva para o nosso terceiro ponto a observar. E essa terceira característica é justamente a gestão. Afinal, digamos que tenha tido sim algum problema de inadimplência no fundo, algum devedor deixou de pagar, o que acontece, gente, é natural, é da natureza do crédito ter algum tipo de problema. Mas o que é importante, então? Não investir em fundo de dívida? Não. Não investir em fundo de tijolo, porque pode ter inadimplência? Não. Quando a gente investe, a gente sabe que vai ter riscos. E o papel do gestor aqui é saber lidar com esses riscos. Então, acompanhar a gestão do fundo é saber como o gestor lida com os problemas e como ele tem buscado soluções e se tem buscado soluções. Por exemplo, no caso de uma vacância de um fundo, se o gestor está buscando negociações, se ele está conversando com próximos parceiros, como ele está lidando com essa vacância, e no caso de uma inadimplência, se ele está fazendo as devidas cobranças, em quanto tempo ele consegue resolver aquela situação. E principalmente como ele está se comunicando com você, investidor. Afinal, não tem como você acompanhar isso se o gestor não falar com você, explicar o que está acontecendo e o que ele está fazendo para lidar com isso. Então, acompanhar a qualidade da gestão é justamente ver como o gestor lida nos momentos de adversidade e como ele se comunica com você, investidor. E para acompanhar isso é através dos relatórios gerenciais do fundo, mas a gente já vai chegar lá e eu te mostro direitinho como acompanhar isso. Bom, já dei algum spoiler aqui, mas a nossa quarta característica para acompanhar a qualidade de um fundo e para a gente conhecer ele mais é justamente a governança. O que é essa governança? Eu falei aqui dos relatórios gerenciais do fundo, que normalmente são publicados uma vez ao mês. E nesse relatório, o gestor tem uma carta, ele escreve para você, investidor, falando um pouco sobre o cenário, contextualizando, mas falando também do que aconteceu no fundo naquele mês, o que foi feito e o que será feito, a sua visão dali para frente. Então, a governança é justamente saber como está a comunicação do gestor do fundo e do administrador com você, investidor. Afinal, o gestor tem que prestar contas para você, porque você é o dono do fundo, você é o dono dos imóveis e ele está sendo remunerado com o seu dinheiro. Então você está pagando o trabalho do gestor. Ele deve trabalhar para você e pelo seu interesse. Então é importante que ele te preste contas de forma que você consiga compreender e consiga acompanhar. Afinal, não adianta nada
o fundo publicar uma vez por mês aquele relatório e você lê e não entender nada do que está acontecendo. Ou então lê e aquilo não te diz nada. Por exemplo, um fundo que tem uma vacância importante e todos os meses não se fala nada sobre isso, só se diz o percentual de vacância e o gestor não comunica o que está sendo feito, quais são as medidas que estão sendo adotadas para resolver esse problema. Então, isso também não é uma boa governança, afinal, é importante que o gestor te comunique para você saber a estratégia que está sendo tomada e fique tranquilo, caso você seja um investidor desse fundo, fique tranquilo em manter seu capital lá e não sair vendendo as cotas, sabendo que haverá uma solução para o problema. Além disso, se existe uma venda de imóvel, por exemplo, aquela venda é comunicada tempestivamente, ou seja, com agilidade, ou é comunicada um mês depois para você. Afinal, é importante que você saiba, né? É o seu dinheiro, são os seus imóveis. Então, a rapidez com que a comunicação acontece, a clareza com que isso acontece, de forma que você compreenda não só o que foi feito, mas os impactos disso para sua carteira também são importantes para você conhecer. E isso nos leva, então, ao quinto ponto para acompanhar nos fundos, que é os rendimentos. E não é saber se o fundo está pagando muito, se está pagando pouco, se está pagando bem, é saber se o que ele está pagando está de acordo com o seu nível de risco e com a sua estratégia. Então, por exemplo, digamos que você tem um fundo imobiliário ou você tem interesse em investir nesse fundo, mas ele está pagando pouco, está pagando menos do que ele pagava há 2, 3 meses atrás. Você precisa entender se esse pagamento de dividendos menor ele faz sentido para a estratégia do fundo. E para isso é importante que tenha uma boa governança, de modo que o gestor comunique o porquê o fundo está pagando menos e por quanto tempo e quais são as perspectivas. Então, o fundo pode estar pagando menos por agora, por exemplo, para fazer uma provisão de caixa durante 3 meses para fazer alguma obra de melhoria nos seus imóveis, que vai aumentar o rendimento dali para frente. Ou pode ser que ele esteja começando a desenvolver um ativo e por um período pequeno de tempo ele pague um pouco menos, mas depois volte a pagar até mais. Ou caso o fundo esteja pagando mais do que o normal, saber se esse rendimento ele é extraordinário ou se é um aumento da receita recorrente. Afinal, se for um pagamento extraordinário, aquele pagamento a mais vai acontecer por um mês, 2 no máximo, e aí em seguida já vai voltar ao nível que estava antes. E se você for comprar só pelo rendimento, sem olhar o porquê desse pagamento a mais, você pode acabar caindo numa furada e comprando o fundo achando que ele vai pagar aquilo sempre, e não é verdade. Então, acompanhar se o rendimento está de acordo com a estratégia e se o gestor explica isso para você e você consegue compreender. Então, às vezes, aquela pessoa que não tem muita informação e compra o fundo só por conta do rendimento, pode acabar comprando o fundo um pouco mais caro, até porque os fundos tendem a se valorizar mais quando eles estão pagando mais, e depois acabar ficando com o fundo em deságio. E você que acompanha, que tem informação e que já está acompanhando o fundo há um tempo, pode aproveitar esses momentos para comprar um fundo que esteja pagando menos, que você sabe que é por um período curto de tempo, comprar ele mais barato e aproveitar essa oportunidade de mercado. Então, a informação é uma das formas de você conseguir trabalhar nessas assimetrias de mercado, aproveitando oportunidades pontuais, justamente por saber de algo que nem todos os investidores acompanham, mas que todos têm acesso. Tá bom, falei e não mostrei para vocês onde encontrar nenhuma dessas informações. Bora lá pro site do Clube FI, que tem tudo o que você precisa para saber as informações sobre um fundo imobiliário que você tem interesse em investir, ou mesmo que você tenha na sua carteira, já comprou faz um tempo e quer acompanhar como que ele está hoje em dia. Bom, gente, o jeito mais fácil de encontrar todas as informações que você precisa é no site do Clube FI. E aqui eu vou usar como exemplo o fundo de Shopping Center HGBS11. Então, digitando aqui HGBS, já encontrou. Eu clico em cima e a gente abre a página do fundo que tem diversas informações. Eu não vou conseguir entrar em todas, vou entrar nas principais que eu falei com vocês. Então, se eu quiser ver a diversificação do fundo, posso vir aqui na aba de imóveis e ele vai mostrar uma listinha aqui de todos os imóveis que o fundo tem. O que é? Então, são todos do mesmo tipo, shopping center, mas são diversos shoppings diferentes, com classes diferentes, qualidades diferentes e tamanhos diferentes. E se eu quiser olhar isso mais no detalhe, no gráfico, eu posso vir aqui em ativos e vai me dar um gráfico de pizza aqui, com todos os ativos do fundo. Aqui, os seus percentuais são tantos que quase nem cabe aqui nesse gráfico. E se eu quiser olhar também a diversificação geográfica, não só por ativo, logo abaixo aqui tem a representação de cada ativo por cidade. Então aqui a gente tem diversas cidades com maior percentual, né, de 46,4% na cidade de São Paulo, que é justamente a cidade que tem o maior PIB per capita aí do país. Então uma região muito boa para ter ativos de varejo. Tem outras cidades também do estado de São Paulo, mas também cidades fora do estado de São Paulo, como Cuiabá, por exemplo, Novo Hamburgo. Então, essas são algumas das informações que a gente consegue encontrar aqui. E aí, passando para o próximo ponto, que é a qualidade da gestão do portfólio, que eu comentei com vocês, de olhar como é que estão os passivos desse fundo, como é que está a vacância. Aqui na aba de passivos do Clube FI,
a gente consegue ver tudo isso. Então, passivos basicamente é o que o fundo tem a pagar. Ativos é o que ele tem em imóveis e patrimônio, e os passivos é tudo aquilo que ele tem a pagar. Então, aqui no mês de setembro, que é essa barrinha aqui, a gente tem a composição desse passivo. Tem muitos de rendimentos a distribuir, tem taxa de administração a ser paga, e o principal aqui a gente olhar são as obrigações por aquisição de imóveis, então o que ele ainda precisa pagar de parcelas de compra de ativos, que são 213 milhões, e obrigações por securitização de recebíveis, que é justamente a famosa alavancagem que o fundo fez para adquirir algum ativo específico, nesse caso são 537 mil reais. Então, esses são os passivos do fundo. Indo aqui para a aba de vacância, a gente já tem calculado bem bonitinho como que está a vacância desse fundo. Nesse caso, a ocupação dele é de 91,8%, então uma ótima ocupação acima de 90%, e por consequência uma vacância de 8,2%, tomando aqui como base o mês de agosto. Então, realmente é uma ocupação muito boa do fundo, isso considerando o fundo como um todo, cada ativo em específico vai ter uma vacância diferente, mas consolidando o portfólio do fundo, a gente tem essa vacância de 8,2%. E é claro, para olhar os rendimentos, né, que todo mundo quer saber, a gente sobe um pouquinho aqui e vem nessa aba de, opa, cadê? Aqui, dividendos. Aqui a gente vai ter o histórico de pagamento de dividendos do fundo, com o dividend yield e o valor que ele pagou aí nos últimos meses. Então, o último pagamento de dividendos do HGBS foi de R$ 2,00, correspondendo então a um dividend yield de 0,88%. E aqui embaixo a gente tem um gráfico para ver o percentual mesmo histórico aí desse pagamento de dividendos. Então aqui a gente tem mês a mês esse rendimento, quanto que foi, e o percentual de variação em relação ao mês anterior. Então realmente já tem tudo aqui bem descrito. E eu quero atentar aqui para um ponto. Percebem que tem uma certa estabilidade do pagamento de dividendos aqui desde outubro do ano passado, pegando esses 12 meses, até aqui o mês de agosto de 2023. Aí, de repente, no próximo mês, pum, tem um certo salto, né? Uma elevação aqui dos dividendos. Já tem 2 meses que o fundo está pagando a mais. Então, lembra aquilo que eu comentei, da gente ver se esse pagamento extra é uma coisa recorrente, se não é, se faz sentido para a estratégia do fundo? E para ver tudo isso e também a governança, é preciso abrir o relatório gerencial do fundo, que eu já deixei aberto aqui do lado. Então, passando brevemente aqui no relatório gerencial do HGBS, porque ele é um pouco extenso, mas só para dar alguns exemplos para vocês. A gente tem aqui, então, a palavra da gestora com o cenário macro, político, explicando todo o cenário do mês, dando a visão do gestor, passando aqui um pouco sobre o mercado, o segmento de shopping centers, que é onde o fundo atua, trazendo dados e explicações. Aqui um pouco da atuação recente do fundo na área de ESG. Aqui alguns destaques operacionais, então explicando como é que está o NOAIAS, como é que estão as vendas, a vacância. Então tudo bem descrito aqui para o investidor conseguir acompanhar esses dados. Falar um pouco sobre a emissão e a alocação dos recursos dessa emissão, que é muito importante, o que está sendo feito com o dinheiro que o fundo arrecadou. Então, aqui ele fez algumas compras, ele vai descrever cada uma dessas compras com fotos, o que são esses ativos, tudo bem discriminado aqui. Os resultados operacionais do fundo, seus desempenhos, um pouco mais de balanço. E aqui, rentabilidade. Aonde eu quero chegar é justamente aqui. Então, aqui, falando sobre os resultados operacionais do fundo, ele vai explicar justamente o porquê dessa elevação de dividendos. Ele já tinha lançado um fato relevante no mês anterior, quando ele pagou acima, explicando que foi um ganho não recorrente pela venda de um dos ativos. E aí, no mês seguinte, ele fez uma nova venda e também teve um ganho não recorrente. E ele explica aqui que teve um pagamento elevado, justamente por conta de ganhos não recorrentes. E aqui embaixo ele dá, então, essa descrição que o fundo arrecadou de ganhos recorrentes no mês 1,29 e vai distribuir R$ 2,00 justamente como rendimento extra que ele vai distribuir ao longo do semestre por conta dessa venda de ativos que ele fez. E mais abaixo, então, ele dá essa projeção de resultados que, considerando essas vendas de resultados extras, o fundo tem a projeção de pagar R$ 2,00 por cota até o final de 2023. Então, ele não só lançou fato relevante explicando o porquê da elevação de rendimentos e deu também um prazo. Então, até o final do ano, os dividendos vão permanecer nesse patamar, sem ter garantias de que no próximo ano, no próximo semestre, o fundo vai continuar pagando esse nível, justamente porque não foi um ganho recorrente, e sim um ganho não recorrente, e por lei o fundo precisa distribuir 95% do lucro do semestre até o final do semestre. Então, provavelmente ali no mês de janeiro, talvez ainda tenha um dividendo um pouco elevado, mas depois disso é possível que tenha uma queda natural
por conta mesmo da carteira do fundo, que já foi muito bem comunicado pelo gestor. Então, o investidor que está acompanhando o relatório gerencial já está ciente disso e não vai ser pego de surpresa. Um outro ponto que eu quero mostrar aqui no relatório gerencial é que eu comentei lá na parte de passivos do Clube FI, a gente viu que o fundo tem uma alavancagem. Então, no relatório gerencial é importante que o gestor faça um acompanhamento dessa dívida, como que está o pagamento, traga mais informações. Então aqui o gestor explica que esse CRI foi emitido para aquisição do Shopping Jardim Sul e aqui ele traz todas as informações. Então a relação dessa dívida sobre o PL do fundo é de 9,5%. Então essa dívida corresponde a 9,5% do que o fundo tem de patrimônio líquido. Então é um percentual de dívida, de endividamento, né, inferior a 10% também, um nível que é saudável, não é nada excessivo. E aqui ele passa séries dessa emissão, quanto que é o saldo devedor ainda, qual que é a taxa de emissão, qual que é a data de emissão e o vencimento dessa dívida, que é em 2033, então uma dívida de 10 anos aí de longo prazo a ser pagada. E aí ele traz aqui os fluxos de pagamentos do fundo em relação a essa dívida. Então isso é muito importante porque aí o investidor consegue acompanhar, ver que os pagamentos vão ser progressivamente, vão se aumentar progressivamente e no último ano o pagamento inferior. Então está aqui nesse comecinho, 2023, e esse aqui é o fluxo. Então o gestor já explica não só o que já foi feito até agora, mas por que tem essa dívida e qual é a perspectiva daqui para frente. Então, novamente, a gente pode ver aqui qualidade na comunicação com o investidor. Bom, olhamos então as informações básicas do Clube FI e o último relatório gerencial do fundo e encontramos todas as informações que estávamos buscando sobre diversificação, sobre dados de gestão, sobre rendimentos, sobre diversificação, tudo isso, tá bom? Não dá pra gente olhar um relatório gerencial e achar que a gente já conhece o fundo. O importante é olhar pelo menos 6 relatórios gerenciais, até 12 ali no máximo, né? Não precisa muito mais que isso, porque às vezes o fundo muda muito nesse período, mas a gente vê pelo menos 6 relatórios gerenciais para conseguir entender um pouco melhor o histórico do fundo. Afinal, como eu falei, um dos pontos aqui é avaliar a gestão do portfólio. Isso não são só os dados de alavancagem, de inadimplência, e sim como o gestor lida com isso. Então, para entender como o gestor lida com isso, é importante ver tudo o que aconteceu no fundo aí nos últimos períodos, para ver como é que foi a atuação do gestor e a comunicação com você, cotista. Então, 6 meses pelo menos para a gente ter um horizonte aí de um semestre para ver se faz sentido ou não e o que a gente acha desse fundo, se ele está melhorando, se ele está piorando e se está tudo muito bem explicado. E talvez você esteja aí se perguntando: poxa vida, Lana, eu já sigo as carteiras do Clube FI para não ter trabalho, você ainda quer que eu fique lendo relatório gerencial de fundo, olhando um monte de informação? Precisa disso? Eu não posso só comprar os fundos da carteira e pronto? olha, sinto te dizer, mas é muito importante todo mundo fazer esse acompanhamento. Nós, como analistas, nosso trabalho é simplificar tudo isso e trazer para você com uma opinião fundamentada, baseada em fundamentos, daquilo que a gente acredita, se vale a pena comprar ou vender e por quê. Compilando essas informações e trazendo da forma mais fácil e mais fluida possível para você, investidor, não ter tanto trabalho. Mas você está colocando o seu dinheiro nas mãos de um terceiro, que é o gestor, para administrar seu patrimônio. Então você está se tornando dono de algum imóvel, dono de algum ativo. Então, mesmo que você acredite no que eu e o Danilo falamos para você, que vale a pena comprar ou não, é importante que você mesmo esteja confortável com essa decisão e conheça aquilo que você está comprando. Afinal, é o seu dinheiro. No fim do dia, você que é o dono dos ativos. Então, é muito importante que você conheça isso também, independentemente de seguir ou não as recomendações. Afinal, você não é obrigado a concordar com tudo que a gente acredita. Então, é legal você fazer também suas próprias avaliações. Não é obrigatório, mas é muito recomendável. Até porque aqui no Clube FI, a gente não quer só te dar uma recomendação. Nós temos um compromisso com a educação financeira dos nossos investidores, nossos seguidores e nossos clientes. Então, nós temos não só os relatórios educacionais, não só esses vídeos, mas também cursos ensinando você, investidor, a avaliar um FII e fazer a sua própria análise deles. Isso não substitui, claro, o nosso trabalho, mas é complementar, porque a gente quer que todo mundo tenha as mesmas informações e possa operar nesse mercado de uma maneira inteligente. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e que tenha agregado em alguma coisa para o seu conhecimento. Se você ainda não acessa a plataforma do Clube FI para acompanhar os fundos que você tem interesse, vai lá, não perca tempo, tem tudo de facílimo acesso para você. E se você tem alguma sugestão para o próximo vídeo, alguma coisa que você queira que eu responda aqui, deixa aqui nos comentários e deixa seu like aqui no vídeo, me segue nas redes sociais, @lanainvest, e eu aguardo vocês no próximo programa daqui a 15 dias. Um abraço, tchau, tchau!